A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio. Nós estamos aqui, meus queridos, para trazer hoje para vocês mais um estudo da Palavra de Deus e também para nós orarmos juntos, clamarmos aí ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe, irmão Manuel, nosso irmão João. Deus abençoe Benedito, nossa irmã Meire Passos, Maria de Souza, Noemi, amém, José Lúcio. Deus abençoe vocês também que estão pela primeira vez. Inês Trezano, Adriana, José Silva, Jussara, Maria do Carmo, irmão Nivaldo, Aureliana. Deus abençoe todos vocês, amém? Eu já quero fazer uma oração para nós já entrarmos no estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Roselaine, Mário Nilson, Bianca. Vamos orar, né, irmãos? Pedir aqui ao nosso professor Espírito Santo para que ele possa estar nos conduzindo nesse estudo bíblico. Deus abençoe a irmã Lourdes, pastor Hélio Ramos. Deus abençoa, Senhor, a tua esposa, a tua família. Amém. Vamos clamar o nosso Deus então, né? Vamos clamar. Grande Deus, eterno Pai, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estende as tuas mãos, Pai querido, Pai amado. Nesse momento estamos aqui para poder, ó Pai, meditar na tua santa palavra. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, manifestar a tua glória, o teu poder. Meu Deus, venha nos dar entendimento e compreensão da tua palavra. Pai, eu peço a tua bênção em favor de cada pessoa que está aqui, Senhor. Meu Deus, participando desta live. Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, dando, Senhor, sabedoria da tua palavra. Meu Deus, vai queimando agora todas as barreiras, muralhas, impedimentos. Senhor, meu Deus, vem abençoar os irmãos que estão aqui, que amam a tua palavra. Senhor, grande Deus, vem abençoar. Meu Deus, venha derramar a tua bênção, a tua presença sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Grande Deus, nós amamos a tua palavra e queremos aprender cada dia mais. Senhor, vai tocando agora nessa pessoa que está fraca, abatida, desanimada, sem força para prosseguir. Pai querido, segura a mão desta pessoa agora. Repreende, ó Pai, toda casta de demônio. Repreende, ó Pai, agora todo o poderio das trevas, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abrir os olhos dessa pessoa para que ela possa, meu Pai, contemplar a tua verdade. Deus tremendo, essa pessoa que o teu entendimento, Senhor, meu Pai, foi cegado pelo inimigo, ó Pai, Deus de poder. Que o Senhor repreende a cegueira agora espiritual, manifesta a tua glória. Espírito Santo, eu te convido, seja bem-vindo. Venha nos ensinar, Espírito Santo de Deus. Oh, meu professor, fiel companheiro, Paráclito divino, ajuda-nos, ó Pai, a entender a palavra do Senhor e a praticá-la. Senhor, nos ajuda, Pai, a cumprir, a sermos cumpridores, não somente ouvintes ou pregadores desta palavra. Ajuda a viver aquilo que nós pregamos e aquilo que nós aprendemos. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu estava fazendo, sabe o que, irmãos? Fui na igreja, né, ali da cidade de Aramina. Eu estava comendo coco, comendo coco da Bahia. Glória a Deus. Eu amo comer coco da Bahia, né? Aí eu cheguei, meu filho foi ali no supermercado e eu falei para ele, compra um coco lá para mim. Se deixar eu como um coco sozinha. Eu amo o coco da Bahia, né? Glória a Deus. Irmãos, nesse momento nós já vamos para a palavra de Deus, né? E eu quero trazer aqui a palavra de Jeremias 19. Nós estamos meditando no livro de Jeremias, né? Cada dia nós estamos meditando aí no livro de Jeremias, amém? E nós vamos dando prosseguimento, né? Ontem nós meditamos em Jeremias 18 e agora nós vamos para Jeremias 19, amém? Aonde fala sobre a botija quebrada, a ruína de Jerusalém, amém? Você que ama a palavra do Senhor, olha aí,
esse é o momento de você pegar aí a sua Bíblia, estar preparado para você aprender da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que o que eu vou trazer para você hoje, eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. Hoje eu estava a meditar aqui no meu lar, nessa passagem bíblica, e o Espírito Santo de Deus, ele começou a me trazer versículos, me fez lembrar versículos, e tudo foi se encaixando dentro desse estudo da palavra do Senhor. É muito importante, você que quer aprender do Senhor, você que quer ser um pregador da palavra de Deus, você ler a Bíblia toda. Por quê? Porque quando você for montar o seu esboço, né, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar, se recordar de certos trechos bíblicos a qual você já leu, entendeu? Então, para você lembrar, você tem que ter lido, né? Como que você vai lembrar de uma coisa que você nunca leu? Entendeu, meus irmãos? Então, olha aí. Por isso há necessidade, né, de você ler toda a Bíblia. Amém? Então, eu lembro que no começo da minha conversão, eu li a Bíblia diariamente, constantemente, e hoje também não é diferente. Eu leio muito a Bíblia, eu gosto muito de ler a palavra do Senhor. Então, nós vamos meditar aí, vamos já ler. Aqui fala sobre a botija quebrada, a ruína de Jerusalém. O texto anterior, nós lemos sobre o vaso do oleiro. Você se recorda que o vaso do oleiro, né, o vaso, Jeremias, ele desceu até a olaria, né, o local de trabalho do oleiro. E nós sabemos que o oleiro é um profissional que ele fabrica objetos de barro. Foi isso que nós aprendemos ontem, né? Então Jeremias, ele teve que descer sob a ordenança do Senhor para poder contemplar a obra que o oleiro estava fazendo. E ele viu que o oleiro estava fazendo um vaso de barro. Só que esse vaso de barro, ele se quebrou. Não foi o oleiro quem quebrou, né, o vaso. Foi o vaso que se quebrou. E a gente pode observar que aquele material ali, né, aquele barro, ele era maleável, ou seja, era mole, né? Para você entender melhor, aquele barro ali, quando ele se quebrou, né, o vaso já estava, na verdade, quase pronto, né? Aquele vaso se quebra, mas aquele barro era maleável. Então o oleiro, ele pega aquela mesma massa de barro e ele começa a remodelar, né? Ali representa Israel, né? Deus mostrando que ele tem o poder de reconstruir, ou seja, de restaurar Israel, a casa de Israel. E também nós, né? Podemos comparar esse vaso com a gente também. Então ali Deus mostrando que ele tem o poder de remodelar. A gente sabe que por causa do pecado o ser humano ficou quebrado, né? O ser humano se quebrou através do pecado. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. O que quer dizer destituído? Nós estávamos afastados da presença de Deus. Nós estávamos condenados, né? Nós estávamos condenados. Mas a gente sabe que Jesus, ele veio aqui, morreu por nós, né? Para nos dar o acesso ao Pai e entregar para nós a salvação. Bom, ali eu disse que fala da restauração, da reconstrução de Israel, né? O Senhor está mostrando o poder que ele tem, né? Que ele pode, que ele tem o poder de reconstruir, de restaurar, de remodelar. Bom, e depois que ele remodela, que ele faz a obra ali, né? Faz aquele vaso, a gente sabe que o nosso Deus, ele quer que sejamos um vaso de honra na presença dele. Ele quer que vivamos para a sua glória. Eu estou lendo Jeremias 19. O Senhor, ele quer que a gente viva para a sua glória. Se você ler Isaías 43, versos 7 e 21, a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória, né? Então a gente tem que viver para a glória de Deus. Bom, gente, agora aqui nós vamos para a botija quebrada. O que é botija? Botija é um vaso de barro, né? Antigamente, lá em 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia fala de uma certa viúva que quando ela foi buscar o profeta, por quê? Porque tinha uma dívida para pagar do seu marido que faleceu e deixou uma dívida. E os filhos iam ser levados pelos credores como escravos por causa dessa dívida. A gente lembra que quando o profeta perguntou para ela o que ela tinha em sua casa, ela disse: a tua serva não tem nada senão
uma botija de azeite. Olha, botija, ela tinha uma botija. A botija, geralmente, ela tinha um gargalo pequeno, né? E uma boca, ela tem a boca mais estreita. Agora, a gente sabe que não deixa de ser, né? Um vaso de barro. É um objeto feito de barro, certo? Então, botija é um vaso feito de barro com um gargalo pequeno e uma boca estreita. Bom, aqui diz assim, assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro, olha aí, e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos do sacerdote. Gente, aqui Deus está mandando Jeremias comprar uma botija de oleiro. E Deus está falando que é para levar contigo os anciãos do povo. Olha, leva contigo os anciãos do povo. Quem são os anciãos? Os anciãos não são pastores, são velhos, são pessoas avançadas em idade. Ancião quer dizer velho, pessoa avançada em idade. Então olha aí. E ele diz assim, Deus, e sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize, ouvi a palavra do Senhor, os reis de Judá e moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor, dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Agora vamos lá. O Senhor manda Jeremias profetizar, entregar uma mensagem. Olha aí, o profeta só vai entregar o que Deus mandar. Não que ele queira, talvez, entregar, pregar o que o povo quer ouvir. Não. Aqui ele vai falar o que Deus mandar ele falar. Então veja que ele está sendo enviado pelo Senhor. Não é ele mesmo que está se enviando, que está indo porque ele quer ir. Ah, eu quero ir para a África. Ah, eu quero ir fazer missão em Nova York, na Europa. Não, ele não está indo porque ele quer. Porque Deus está o enviando. Nós precisamos ser enviados por Deus. Nós não podemos a gente mesmo querer ir para o lugar que a gente... Ah, eu quero ir para aquele lugar porque aquele lugar é melhor. Porque aquele lugar tem pessoas finas. Eu não quero ir para um lugar onde as pessoas são simples, é um lugar de pobreza. Tem muita gente que quer escolher aonde fazer missão, né? E pessoas também querem, às vezes, falar o que o povo quer ouvir. Esse não é uma pessoa, não podemos considerar um porta-voz do Senhor, que fala o que o povo quer ouvir. Esses são os pregadores coaching, né? Esses não são a boca de Deus na terra. Não, jamais. Uma pessoa que fala o que o povo quer ouvir não pode ser boca de Deus na terra. Ele pode até dizer, eu sou boca de Deus, eu sou porta-voz do Senhor. Nem aqui, nem lá na China, né? Porque o porta-voz do Senhor, a boca de Deus falando na terra, é aquele que fala, que prega, que Deus manda. E às vezes as palavras são duras. E aqui a gente sabe que as palavras que Deus deu para Jeremias pregar, profetizar, eram palavras duras, palavras de juízo que viria sobre o povo de Israel. Deus, ele estava dizendo que enviaria o mal sobre a casa de Israel, sobre Jerusalém. Olha só, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu trarei um grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Eu me recordo de 1 Samuel, capítulo 3, verso 11, aonde a Bíblia fala, Deus usa o profeta Samuel. Deus usou, Deus falou com Samuel, que ele iria, meus irmãos, permitir algo acontecer ali, meus irmãos, aonde estava Eli, com o povo de Israel. Que quem ouvisse, meus irmãos, quem visse o que estava acontecendo, olha, ia tinir os seus ouvidos, ou seja, ia zunir os seus ouvidos. Eu quero ler aqui para você. 1 Samuel, vamos ler aqui. 1 Samuel 3:11.
A palavra do Senhor fala assim, ó. E foi tomada a arca de Deus. Não, estou lendo errado, é aqui, ó. E disse o Senhor a Samuel: eis, aqui vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Deus estava dizendo que ia fazer algo, e algo terrível. Que quem ouvisse ia tinir os seus ouvidos, ambas as suas orelhas. O que é tinir? O que significa tinir? Quer dizer zunir, zunido nos seus ouvidos. Soar, um som bastante agudo. Era isso que quer dizer a palavra tinir. Mas aqui agora a palavra do Senhor está dizendo quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Lá falou tinir, aqui está falando retinir. O que quer dizer retinir? Quer dizer que quem ouvisse iria, meus irmãos, ver o quê? Ouvir o quê? O zunido. Mas esse zunido, esse soar, seria repetido. Porque fala retinir. Quer dizer que é algo repetido. É um soar repetido, um som agudo. Repetido. Ia ser repetido. Por isso que aqui está dizendo retinir. Né? Seria algo repetido. Um zunido repetido. E olha, irmãos, o algo que Deus ia trazer, o mal que ele iria trazer sobre a casa de Israel era pior do que o mal que ele trouxe na época de Eli. Lá falou, vai tinir o ouvido, aqui vai retinir. Porque o negócio é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais feio. Esse mal que vai vir aqui. Então olha só. Porquanto me deixaram, escuta só. Por que Deus falou que ia trazer o mal na época de Eli? E queria quem ouvisse a tinir ambas as suas orelhas. O que estava acontecendo na casa de Deus? A Bíblia diz que Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eles estavam se deitando com as mulheres que iam à porta da tenda da congregação. Estavam se deitando com as mulheres. E estavam pegando o melhor das ofertas. Estavam pegando o melhor das ofertas. Por isso Deus iria permitir o seu juízo sobre a casa de Eli. Porque Eli, ele via tudo acontecendo, mas não fazia nada. Seus filhos se tornaram execráveis, abomináveis, detestáveis diante de Deus. Agora olha aqui. O porquê que Deus está dizendo que vai mandar o mal. Porque Deus não vai permitindo juízo assim de repente, sem que não esteja acontecendo nada. Alguma coisa aconteceu aqui. A gente só vai colher aquilo que a gente plantou. É o que você planta que você colhe. Gálatas 6:7. O que você plantar, você vai colher. Se o mal está sobrevindo, se o mal está vindo aí, alguma coisa de errado você fez. Alguma coisa boa você não praticou. Porque se Deus está falando que vai permitir o mal, eu sei que tem momento que Deus permite prova, mas aqui Deus está falando que vai permitir o mal da consequência. Consequência, alguma coisa errada fizeram. Olha aí. Olha só no versículo 4, no capítulo 19 de Jeremias, o que a palavra diz. Porquanto me deixaram. Tá explicado. O porquê que Deus vai permitir o mal. Olha, porquanto me deixaram. Deram as costas para Deus. Tem muita gente que Deus faz tanta coisa boa para ele. Jesus veio aqui e morreu por nós. Jesus libertou dos pecados, Jesus abençoou a vida dele, livrou ele da boca, da sepultura, da morte, das garras do diabo. E depois a pessoa começa a dar as costas para Deus, deixa o Senhor, deixa o caminho da verdade e abraça a mentira. Olha aí, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Calma aí. Êxodo capítulo 20, verso 3 e 4. No versículo 3, o Senhor Deus no mandamento diz assim:
não terás outros deuses diante de mim. Olha aí, depois ele vai dizer no versículo 4, não fareis para ti imagem de escultura do que há em cima no céu, do que há na terra ou no mar. Mas o que está acontecendo aqui? O povo está adorando outros deuses. O povo deixa o Senhor para adorar as vaidades. O que é vaidade aqui? O que é para adorar mentira? São os ídolos. Nessa palavra aqui, são os ídolos. E eles estão imitando o costume das nações estrangeiras, de outras nações. Estão imitando o mundo. Meus irmãos, porque esse aqui não era o costume de Israel. Sacrificar os seus filhos para um Deus chamado Moloque, isso era costume de outras nações. Mas aqui nós vemos que Israel está imitando outras nações. Eles estão fazendo o sacrifício humano que Deus não ordenou que eles fizessem. E hoje não é diferente. A igreja do Brasil, a igreja brasileira e de outros países também estão copiando o mundo, estão imitando o mundo nos seus costumes. Olha aí. Estão trazendo para dentro da igreja costume de outras nações. Costumes mundanos. Costumes que não são os costumes de Deus. Meus irmãos. Então olha aí, ó. Encher este lugar de sangue inocente. Quer dizer que fizeram sacrifício de crianças. Até os seus próprios filhos estavam oferecendo a um Deus chamado Moloque. Olha aí. Meu Deus. Terrível, hein? Lembra, meus irmãos, quando Deus pediu, talvez alguém pode dizer assim, mas Deus pediu para Abraão oferecer teu filho Isaque para ele. Deus estava apenas provando Abraão. Porque esse não era um costume do povo de Israel, não era o costume do povo de Deus. Era costume de outras nações. Deus estava apenas provando a fé de Abraão. Amém? Mas Deus nunca ordenou. Deus nunca pediu para o povo de Israel sacrificarem seus filhos a ele, não. Porque isso era costume mundano, costume de outras nações. Olha aí. Aqui diz assim ainda, palavra de Deus. Porque edificaram os altos de Baal, para que queimarem seus filhos em holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, e nem subiu ao meu coração. Essa nunca foi a minha vontade, Deus está dizendo. Deus está dizendo, essa nunca foi a minha vontade, que vocês sacrificassem os seus filhos para mim. Isso é costume de outras nações. Por isso, versículo 6, por isso eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete. O que significa Tofete, meus irmãos? Esse tal de Tofete era um lugar de chama, um lugar de fogo que ficava no vale de Rinom. Amém? Ficava no vale de Rinom. Bem próximo de Jerusalém. Esse tal de Tofete. E ali, meus irmãos, que eles faziam os sacrifícios humanos para o deus Moloque. Era ali que se lançava também o lixo. Os cacos. Os entulhos. Olha aí. Meu Deus. Olha só o que diz. Nem o vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Porque dissiparei, eliminarei, eu vou desfazer o conselho de Judá e de Jerusalém. Neste lugar, e os farei cair à espada diante dos seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves do céu e aos animais da terra. O que é isso aqui? Juízo de Deus. É o mal que Deus estava dizendo que ia enviar sobre o povo de Israel, sobre a casa de Israel, sobre Judá. Olha aí.
E porei esta cidade por espanto e por objeto de assobio, por zombaria. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. E lhes darei comer a carne dos seus filhos e a carne das suas filhas. Comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco, no aperto, em que os apertarão seus inimigos e os que buscam a vida deles. O que Deus está falando aqui? Que Deus vai permitir o cerco, que Deus vai permitir aperto, a fome nesta cidade. E eles vão comer a carne dos seus próprios filhos, do seu próximo. Meu Deus, é a mesma coisa que aconteceu lá em Samaria. Lembra, 2 Reis, capítulo 6, a Bíblia fala que Samaria estava cercada. Está falando de cerco. É a mesma coisa que Deus está falando aqui. Juízo de Deus. É o mal que Deus está falando que iria permitir. Que aconteceu em Samaria a mesma coisa. Samaria estava cercada, tomada pela fome, que a Bíblia diz que quando o rei Ben-Hadad começou a andar pela cidade, perto do muro, de repente 2 mulheres vieram, uma correndo atrás da outra, e uma gritava: rei, acode-me, socorro! E o rei olhou e falou: o que está acontecendo? Ela disse: ontem nós combinamos de comer os nossos próprios filhos por causa da fome, nós não temos nada em casa para comer. E ontem nós comemos o filho dela, hoje ela quer comer o meu filho, eu não aceito isso, ó rei, me ajuda. As mulheres estavam cozendo, comendo seus próprios filhos por causa da fome, porque Deus havia permitido o cerco, a fome, o aperto. Meu Deus. E aqui Deus está dizendo que vai permitir esse mal, o cerco, o aperto. A casa de Israel estará em aperto, que vão acabar comendo a carne dos seus filhos, das suas filhas, a carne do seu próximo. Vai faltar alimentos, não vai ter comida para comer. Que situação difícil. Isso tudo, sabe por quê? Porque ao invés de habitar no esconderijo do Altíssimo, porque ao invés de abrigar sob as asas do Deus de Israel, eles estavam deixando o Senhor, abandonando a verdade para abraçar a mentira. Sabe o que chama isso? Apostasia. Apostasia, abandono da fé, abandono da verdade. E hoje está acontecendo apostasia. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que antes do anticristo se manifestar, o homem do pecado se manifestar, a Bíblia diz que viria a apostasia. E a apostasia está aí. Quantos crentes estão em cima do altar das igrejas, mas já abandonaram a verdade há muito tempo? Eles estão negando a verdade, sabendo o que é a verdade. Eu quero dizer para você que há uma diferença entre desviado e apóstata. Amém? Sim, há uma diferença. Às vezes tem cristãos que pensam que ser apóstata é a mesma coisa que estar desviado da igreja. Não é a mesma coisa, não. Tem pessoa que está desviada da igreja, mas ele continua tendo a fé em Jesus. Ele continua crendo na Bíblia. Ele continua crendo que o pecado é pecado. Ele só está afastado da igreja. Mas ele continua tendo a mesma fé. Ele crê na palavra de Deus, ele crê nos profetas, ele crê na sã doutrina. Ele crê na verdade que é Jesus e a sua palavra. Ele só está em casa, desviado, afastado da igreja. Mas o apóstata, aquele que caiu na apostasia, é aquela pessoa que abandonou a fé. Ele não crê mais na Bíblia. Ele não crê que a Bíblia é a palavra da verdade mais. Ele não crê mais nos ensinamentos de Cristo. Pecado para ele já não é mais pecado. Quantos teólogos estão assim? Quantos crentes estão assim? Estão em cima do púlpito das igrejas, dentro das igrejas, mas negando a verdade, sabendo o que é a verdade. Você está vendo aí? Não seja um apóstata também. Não caia na apostasia desses últimos dias. Cuidado para você, crente.
não abandonar a tua fé. Cuidado, hein? Porque se você negar Jesus, não haverá salvação para a tua alma. Deus não terá prazer em você. Você acha que Deus vai se alegrar com você se você, meu irmão, minha irmã, abandonar a verdade? Se você deixar de crer na palavra da verdade, rejeitá-la, Deus não vai ter prazer em você. Aos Hebreus capítulo 10, verso 38, a Bíblia diz assim: o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daquele que se retira para a perdição, no versículo 39, mas nós somos daqueles que creem na verdade para a conservação da nossa alma. Nós somos daqueles que creem, não é daqueles que se retiram para a perdição, não. Tem muitos crentes se retirando para a perdição. Por quê, irmã Alessandra? Porque não estão crendo mais na verdade que é Jesus e na palavra dele, naquilo que está na Bíblia. Olha aí, cuidado para não cair na apostasia. Cuidado, porque daqui a pouco nem você está acreditando na Bíblia mais. Que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando conosco. Cuidado para você não cair na apostasia também. Olha o perigo aí, cuidado. Cuidado você que faz curso de teologia, não faça com qualquer pessoa não. Porque tem muitos teólogos que já se afastaram da fé. Estão em cima dos púlpitos da igreja, mas já pularam fora do barco há muito tempo. Cuidado, meu irmão. Aleluia. Olha o que diz mais a palavra do Senhor. Então quebrarás. Preste atenção. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Quem foram com Lembra quem é que Deus mandou que Jeremias levasse com ele? Os anciãos, os homens mais velhos, os homens de idade avançada. Deus falou, compra uma botija, e agora Deus fala, Jeremias, pega aquela botija que você comprou, e agora é o momento de você quebrar ela. Você vai quebrar a botija na vista dos homens que foram contigo. Você vai quebrar a botija. E aguarde aí que a palavra do Senhor virá após você quebrar a botija. Eu vou fazer você entender. O mistério. Olha o que ele diz. E dir-lhe-ás, depois que você quebrar a botija, abre a tua boca e é para você falar o que eu mandar você falar. A palavra é dura. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. A palavra é dura. É dura, ramaia sudecomanaia sudecanta. Meus irmãos, essa é a palavra para quem não quer se arrepender do seu pecado. Para quem não quer, meus irmãos, dobrar a tua cerviz. É para quem não quer se humilhar essa palavra. Essa palavra não é para aquele que tem o coração aquebrantado, contrito, porque esse Deus não despreza. Salmo 51, verso 17. Deus, ele não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Deus não despreza. Mas aqui se trata de alguém que está com a sua cerviz endurecida. Irmã Alessandra, eu não entendo isso. O que é cerviz? O que é cerviz endurecida? A cerviz é a nuca aqui, o pescoço, essa parte aqui, de trás que a gente tem aqui. Muita gente com a cerviz endurecida. Quem tem a cerviz endurecida não consegue dobrar o seu pescoço. E na presença de Deus nós temos que nos dobrar, se humilhar para Ele. Até depois de a igreja estar glorificada lá no céu, em Apocalipse 4, a Bíblia diz que a igreja glorificada vai se dobrar, vai se prostrar diante do Cordeiro. Agora imagina aqui na terra, o povo querendo andar tudo empinado, nariz empinado, na soberba do pecado, na exaltação. Alabassudecova. Olha aí, meus irmãos. A palavra de Deus, é melhor você ouvir essa palavra dura aqui do que depois você ter que ouvir o apartai-vos de mim que eu não te conheço. É melhor você ouvir essa palavra dura aqui do que você naquele dia está do lado esquerdo e o Senhor está dizendo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus. Então quebrarás a botija à vista dos homens
que foram contigo. Diliás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo eu quebrarei este povo. Olha, lá no capítulo 18, não foi Deus que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro, mas aqui é Deus que quebra. Deus está dizendo, eu vou quebrar. Deus está dizendo aqui, eu vou quebrá-la, baçu de comanai, eu vou quebrá-la, baste canto de comana súbia. Lá no capítulo 18, estávamos condenados, destituídos da glória de Deus, mas o Senhor nos remodelou. Ele está mostrando para Israel, eu posso te remodelar, eu posso te reconstruir. Mas sabe quando Deus dá oportunidade, a pessoa não quer ser reconstruída? Sabe quando a pessoa conhece a verdade, é iluminada, prova o dom celestial, mas depois a pessoa recai novamente? Sabe? Assim está Israel. Sabe quando a pessoa rejeita a verdade? Esse povo aqui estava rejeitando a palavra. Isaías capítulo 30, verso 12 ao 14. Israel estava rejeitando a palavra, a verdade. Abandonaram a verdade. Por isso Deus está dizendo, eu vou quebrar vocês. Eu vou quebrar vocês, Labassu, Decai. Eu vou quebrar vocês, Labaster e me clama, casa de Israel. Eu vou quebrar vocês, Jerusalém. Porque vocês têm rejeitado a minha verdade. Porque, Labassurianda, vocês não querem crer na minha palavra, na minha verdade. Vocês preferem a mentira. Vocês preferem as vaidades, os ídolos inanimados. Olha aí, veja bem. Deste modo, versículo 11 do capítulo 19 de Jeremias. Deste modo eu quebrarei eu este povo e esta cidade. Deus falou, vou quebrar esse povo e vou quebrar a cidade também. A cidade vai ser quebrada. Como se quebra o vaso do oleiro, assim eu vou quebrar. Igualzinho o vaso do oleiro é quebrado, assim como essa botija foi quebrada aí, ó. Jeremias, você não jogou no chão? A botija não ficou em 1000 pedaços? E agora não tem jeito mais não. Porque depois que o coração se endurece pelo engano do pecado, meu Deus, recai. Agora é impossível a pessoa ser iluminada outra vez. Nós vamos dentro da palavra daqui a pouquinho. Olha aí. Que não pode mais, ó, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer. E os enterrarão em Tofete, porque não tem como Deus fazer mais nada. Acabou o tempo da oportunidade. Deus está te dando oportunidade. Cuidado para não perder a oportunidade. Quem sabe é a última. Rei palabassuri palabaclama. Quem sabe é a última que Deus está te dando. Não espere Deus dizer basta. Não espere não. É hoje ou nunca mais. Não espere Deus dizer basta, chega. Já dei tempo para se arrepender. Não se arrependeu. Vou pôr em cima de uma cama, igual ele fez com Jezabel, a profetisa. Ó, Deus está dizendo, eu vou quebrar esse povo, como quebra o vaso do oleiro, que não mais pode se refazer. Não vai poder refazer mais. Porque depois que você coloca o vaso no fogo, ele endurece. Enquanto ele estava lá na roda, na mão do oleiro lá que ele estava trabalhando, o barro estava mole. Aí tinha como refazer, né? Tinha como remodelar, porque a massa estava mole, maleável. Mas depois que você põe no fogo, aí a massa endurece. Que o vaso fica pronto, aí a massa fica dura. Não tem como remodelar mais, porque a massa agora está dura. Ficou dura agora a massa do barro. Se quebrar agora, não tem conserto, só serve para o lixo. Só serve para jogar no lixão. Então olha aí. Isso é quando a oportunidade acaba. Chega no limite de Deus. Olha aí. Então aqui diz assim, ó. Que não pode refazer. Enterrarão em Tofete. Tofete é aquele lugar lá. O lugar do lixão. Onde jogava o lixão. O lugar do fogo lá. Lugar do fogo. Olha aí. Quem não se arrepender do pecado. Quem apostatar da sua fé. Quem abandonar a sua fé, quem abandonar o caminho da verdade, vai ser lançado lá em Tofete. Alabaço decanta! Vai ser lançado lá em Tofete, no lugar de chama de fogo. Meu Deus. Abrace a verdade e não larga ela por nada. Não saia do caminho da verdade que é Jesus. Não seja um apóstata.
Não caia na apostasia. Não caia no engano de Satanás. Se aparecer até um anjo. Gálatas 1:8. Ofertando para você, pregando para você outro evangelho, que não é esse aqui que nós aprendemos do Senhor Jesus. Não aceite. Não receba. Cuidado. Pode aparecer um anjo para você, de asa e tudo, vestido de branco. Se ele te anunciar outro evangelho, que não é esse aqui que está aqui na Bíblia, ó. Caia fora. Não caia na apostasia. Não caia nas heresias. Não caia no engano de Satanás. Amém? E a gente pode ver muitos pregando outro evangelho por aí. Tem até cantora. Até cantora. Falando assim, ó. Não precisa de orar. Porque Deus já sabe o que a gente precisa. Não precisamos de orar mais. Ah, é? Então Jesus estava errado quando ele mandou olhar, vigiar e orar para não cair em tentação? Então Jesus falou debalde? Jesus falou em vão, então, aquela palavra? A Bíblia, Paulo aconselhou orar e sem cessar, orar e com todo... Lá na carta de Tessalonicense, a igreja de Tessalônica, Paulo falou orar e sem cessar. Na carta à igreja de Éfeso, Paulo falou orar e com toda a súplica no Espírito, porque a oração do capítulo 6 é o lubrificante da armadura. Agora esse negócio de não preciso orar, isso aí já é outro evangelho. O povo está caindo na apostasia muito fácil. O povo tá deixando ser levado por ventos de doutrina facilmente, meus irmãos. Sabe o que é isso aí? Não tem alicerce. Sabe o que é isso aí? Não lê a Bíblia. Sabe o que é isso aí? Não tem vida de oração. Remanaço de cova. Sabe o que é isso aí? Não se enche do Espírito Santo, não santifica a tua vida para Deus. Fica assistindo televisão, novela. Fica na internet vendo fofoca, intriga. É por isso que cai na apostasia, labaço de cova. Não jejua. Por isso o povo está caindo na apostasia, não lê Bíblia. Aí tudo quanto é pessoa que aparece pregando, eles vão acatando tudo como se fosse algo de Deus. E não é de Deus, porque não tem respaldo bíblico. Porque não tem base na escritura sagrada que a pessoa está falando. Por isso Jesus falou. Olhai, vigiai e orai para não cair na tentação, na apostasia dos últimos tempos, dos últimos dias. Cuidado você cristão aí que não lê a Bíblia, não tem tempo para ler a Bíblia. Cuidado para você não cair. Cuidado para você não ser enganada, minha irmã. Cuidado, meu irmão. Remanaço de cova. Olha só. Porque quem cair na apostasia, Deus vai quebrar. Quem blasfemar contra o Espírito Santo vai ser quebrado. Vai ser quebrado. Vai ser lançado em Tofete. Vai ser lançado no lugar do fogo. Meu Deus do céu. Tem misericórdia, Senhor, destas almas, Senhor. Olha aí. Assim farei, versículo 12. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade como Tofete. Ou é Tofete ou é Tofete, mas acho que é Tofete mesmo que fala. E as casas de Jerusalém, e as casas dos reis de Judá, serão imundas, como lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, a todo o exército dos céus. E ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei sobre esta cidade, sobre toda a sua cidade, todo o mal que pronunciei contra ela. Porquanto, olha o porquê que Deus está falando, ele está repetindo, eu vou trazer um mal. E eu vou falar de novo por quê. Eu vou falar de novo por quê que eu vou trazer um mal. Para ninguém falar que eu estou sendo injusto, porque Deus ele não pratica injustiça. Deus ele é justo em tudo que ele faz. Porquanto endureceram a tua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Não se dobraram diante do Senhor, não se humilharam, não foram humildes para receber a palavra de Deus. Porque só recebe a palavra de Deus quem é humilde, o soberbo, o que acha que sabe de tudo, o que acha que é independente, eu não preciso de Deus. Esse não para ouvir, para receber, não recebe as palavras de Deus. Olha aí.
Como que ele vai dobrar a tua cerviz? Se ele não tem humildade. Só se dobra quem tem humildade. Quem tem o coração quebrantado, né? Eu já disse para vocês que a cerviz é a nuca aqui, ó, essa parte aqui do pescoço de trás, né? Endurecer a cerviz, ficar com o pescoço duro, não consegue dobrar. Muita gente aí não tá conseguindo se dobrar diante de Deus. A geração de hoje é a geração da cerviz endurecida. É a geração que nós estamos vivendo hoje, é a geração da cerviz endurecida. Ninguém quer se dobrar mais. Ninguém quer se humilhar mais para Deus. Ninguém quer mais ser humilde, né, em reconhecer os teus erros. Ninguém. Todo mundo quer esconder o pecado debaixo do tapete, debaixo dos panos. Ninguém quer falar, eu errei, eu pequei, eu tenho pecado também. Não, eu sou a super mulher, eu sou o super homem. Não, eu sou santo demais, eu sou mais santo da igreja. Todo mundo quer se demonstrar santinho, né? Tem gente que até vai orar, ele ora olhando assim para ver se está todo mundo olhando ele orar, para ele demonstrar que ele é santo. Ninguém quer falar, eu errei, e reconhecer suas fraquezas. Ninguém, não vamos generalizar, a maioria das pessoas. Vamos dizer assim para ficar melhor, né? Meu Deus. Agora eu quero ler com vocês textos bíblicos para você entender essa passagem aqui. Eu quero que você abra comigo aí em Hebreus 3:17. Hebreus. Vamos lá, gente, para Hebreus. Agora nós vamos estar dentro do livro de aos Hebreus aí. Abra a sua Bíblia comigo para depois você não falar assim, a irmã Alessandra tá falando coisa da cabeça dela, eu não sei aonde ela arrumou isso. Vamos lá, gente. Capítulo 3 de aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 3. Melhor, é versículo 13 e 14. Falei errado, né? É 13 e 14, tá, gente? Olha só o que diz aqui, ó. Antes, eu poderia ler do 7. Quem quiser ler do 7, pode ler do 7 aí também. Tá bom? Quem quiser ler do 7 aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler do 7, que acho que é melhor, para vocês entenderem. Tá bom? Ó, Hebreus 3, versículo 7 ao 14. Eu vou ler rapidinho. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Provaram o dom celestial, né? Provaram, foram iluminados. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração, insistem em pecar contra Deus. Quando a Bíblia fala sempre erram em seu coração, é uma insistência, é uma teimosia. A Bíblia não fala que eles tinham um semblante obstinado. Isso quer dizer que a pessoa é teimosa, a pessoa fica insistindo em pecar contra Deus, no erro. Ela não quer sair do erro. Ela sabe que a idolatria, que a vaidade é pecado, mas ela não quer sair do seu pecado. Ela fica naquela insistência em continuar no pecado. Então, olha aí. E não conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Isso aqui é apostasia. Cuidado para você não ser um apóstata. Cuidado para você não se apartar de Deus, hein? Antes exortai, ó, tá falando que é para exortar uns aos outros todos os dias. Todo dia você vai lá e exorta o seu irmão. Irmão, cuidado para você não cair na apostasia. Cuidado para você não abandonar a verdade. Cuidado para você não abraçar a mentira. Cuidado para você não aceitar outro evangelho por aí. Cuidado, hein? A apostasia tá aí. Cuidado que o homem do pecado está para se manifestar. Cuidado, é para exortar um ao outro todos os dias. Olha que o autor de aos Hebreus está dizendo. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por que que tem que ter a exortação todo dia? Para que nós não venhamos endurecer pelo engano do pecado. Olha aí. Porque nos tornamos participantes de Cristo, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, da nossa fé até o fim. É aquele que perseverar até o fim. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim. Hebreus 10:38. Se recuar, minha alma não tem prazer nele. Olha aí.
Agora vamos ler aqui Hebreus 6, verso 4 ao 6. Olha o que diz aqui, ó. Hebreus, capítulo 6, verso 4 ao 6. Pega aí, amém? E vamos ler. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, ó, preste atenção, porque é impossível, olha só o começo dessa mensagem, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, o que quer dizer? Já conheceu a verdade, conheceu a vontade do Senhor e provaram o dom celestial, igual Israel lá no deserto. Eles provaram, eles viram quanto o Senhor era bom, né? Deus mandou maná do céu, Deus tirou água da rocha para o povo beber. Amém? Então, olha aí, provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, ó, lembra que no começo está falando, ó, porque é impossível aqueles que foram iluminados e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível. A pessoa que foi iluminada, e depois ela vai lá e recai, ela abandona a verdade. É impossível ela ser renovada outra vez para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e expõem o Filho de Deus ao vitupério. Olha aí, meus irmãos, aquele que abandona a verdade, o que está acontecendo? O que ele está fazendo? Ele está crucificando Jesus novamente. Ele está expondo o nosso Jesus ao vitupério. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. É impossível ser renovado outra vez para arrependimento. A pessoa foi iluminada, conheceu a verdade, provou o dom celestial, mas agora ela recaiu. Ela abraçou a mentira, abandonou a verdade sabendo que é a verdade. Ela está consciente que é a verdade e está ali blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, o Espírito da graça. Olha aí, meus irmãos. Não resta mais sacrifício pelos pecados. Jesus não vai voltar aqui, descer aqui de novo e morrer pelos pecados do povo de novo. Deus também não vai mandar outra pessoa morrer por nós, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. Então nós temos que olhar para o arco-íris da graça. Apocalipse 4, lembra do arco-íris, do arco celeste, que estava ao redor do trono de Deus? A Bíblia fala que João viu um arco celeste que estava ao redor do trono de Deus. Esse arco celeste, esse arco-íris, é o arco da graça de Deus. E é para o arco da graça de Deus que nós temos que olhar. Senão nós vamos ter que enfrentar os relâmpagos, trovões, as vozes que estão lá em Apocalipse 4, que fala acerca do juízo de Deus que virá sobre a terra. A grande tribulação. Olha aí. Vamos ver o que diz mais aqui. Agora nós vamos para o capítulo 10. Capítulo 10. E nós vamos para o versículo 26 e 27. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, ou seja, Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e versículo 27. Porque se pecarmos voluntariamente. Tem gente que peca porque está fraco, não queria pecar, mas acabou pecando, porque não vigiou, porque não orou. Tem gente que peca assim, ele não quer pecar, mas acaba pecando. Peca por acidente, sim ou não? Sim. Então tem gente que peca por acidente. Ele não queria, eu não queria fazer isso, acabei fazendo. Por quê? Porque eu não estava orando, não vigiei. Então tem gente que não queria pecar, mas acabou cometendo um delito. Ficou que nem Davi andando, né, no terraço da casa sem fazer nada, com a mente desocupada, e acabou pecando. Sem querer acabou pecando. Tem gente que acaba pecando, né, irmão? Porque não vigia, não é verdade? E depois vai ver, não é aquilo que ele queria fazer realmente. Amém? Olha, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, tem gente que peca porque quer. Peca sabendo que é pecado. Não está nem aí, ele quer deixar Deus triste com ele mesmo. Não está nem aí se ele está ofendendo ao Senhor Jesus. Ele não está nem aí se ele está ofendendo o Espírito da graça. Ele não está nem aí se ele está pisando o Filho de Deus. Tá nem aí, irmão. Eu vou pecar e ninguém tem nada a ver com isso. Eu não tô nem aí se eu for pro inferno. Tem gente que peca voluntariamente. Isso não é pecado coisa nenhuma, mas sabe que é pecado sim. Ele tá pecando voluntariamente. Sabe que adultério é pecado, sabe que vaidade é pecado, sabe que a lascívia é pecado, mas tá ali naquele pecado porque quer estar.
Ele não tem aquela... Tem gente que está no pecado, mas ele não vê a hora de sair do pecado. Tem gente que está no pecado, mas ele reconhece que está no pecado, ele sabe que é pecado e ele não quer estar no pecado. Ele está pedindo força para Deus. Senhor, eu quero sair do pecado. Senhor, me ajuda a sair desse lamaçal. Senhor, faz uma obra na minha vida, porque eu não quero mais pecar contra ti. Eu quero, Senhor, ser um servo fiel. Tem gente que está assim, está clamando porque não quer pecar. Está clamando porque quer ser liberto do cigarro, da bebida, da droga, da prostituição, da fornicação. Senhor, eu quero parar de pecar. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero viver em novidade de vida. Mas tem outros que não. Ele quer pecar. Ele não está nem aí, está no pecado, sabe que é pecado, está nem aí. Ele está pecando voluntariamente. Então, olha aí. Depois, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Olha, a pessoa recebeu o conhecimento da verdade, mais duro juízo será para ela no dia do julgamento. É o que está lá em Lucas 12:47. A pessoa que soube a vontade de Deus, conheceu a verdade, foi iluminado, e a pessoa está praticando coisa digna de açoite, ela vai sofrer bastante açoite. O mais duro juízo será sobre aqueles que pecaram sabendo que era pecado, que desagradava a Deus, e estava ali no pecado mesmo, sabendo que aquilo ali feria a santidade de Deus, ofendia a santidade de Deus, o Espírito da graça. Então olha aí, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. O ardor de fogo que há de devorar os adversários. Tem gente que é inimigo da cruz. Tem gente que está se fazendo inimigo da cruz. Tem gente que está se fazendo inimigo de Deus. Por quê? Porque ele ama mais o mundo. Porque ele está se relacionando com o mundo. Ele não quer saber da verdade. Ele sabe que é a verdade, mas ele não quer a verdade. Ele está abraçando outro evangelho. Ele já não crê na Bíblia mais. Irmão, olha, não vai confundir. Eu não estou falando da pessoa que peca por acidente. Tem gente que às vezes vai pensar, nossa, então para mim não tem mais jeito, irmã Alessandra, eu pequei hoje, eu pequei ontem, quer dizer que para mim não tem mais jeito se eu pecar agora. Eu não estou falando, irmão, desse tipo de coisa, que é o pecar por acidente, a pessoa pecou, ou ainda está no pecado, mas está orando para ser liberto. Eu estou falando daqueles que abandonam a verdade, aquele que já não crê na verdade mais, aquele que está abrindo mão, ele não quer Jesus, ele não quer a palavra de Deus, ele não quer aceitar a verdade, ele sabe que a verdade, ele está caindo na apostasia, gente. Eu estou falando desse tipo de pessoa, amém? Então olha aí, meu Deus. Vamos ler aqui outro versículo, deixa eu ver aqui, peraí, gente, vamos ler aqui agora Judas 1, verso 4. Judas, capítulo 1, versículo 4, não, vou ler o 5, vou ler o 5, tá bom? Você que tá aí, vamos ler o 5. Judas, capítulo 1, verso 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, preste atenção, Jesus, Deus, ele salvou um povo. Ele tirou um povo da terra do Egito. Mas depois, o mesmo Deus que salvou, ele destruiu esse povo. Por quê? Por causa da sua incredulidade. Por quê? Porque, meus irmãos, eles rejeitaram a palavra de Deus. Sabe o que cair na apostasia? Caíram na apostasia. Então, olha aqui, ó. Mas quero lembrar que como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois aqueles que não creram, aqueles que abandonaram a verdade, deixaram de crer na verdade que é Jesus, que é Deus. A palavra de Deus, deixaram de crer. Olha o perigo de você deixar de crer. Eu não creio mais na Bíblia, eu não creio mais em crente, eu não creio mais em profeta, eu não creio mais em Jesus. É igual muitas pessoas dizendo aí, não, Jesus, isso aí não existe não, nunca existiu esse tal de Jesus. Tem gente que não crê mais em Jesus. Tem gente que não acredita em Jesus. Tem gente que não crê mais na Bíblia. Crente que era crente, nasceu em berço evangélico. E hoje não crê mais na Bíblia. Não recebe mais, está rejeitando a palavra de Deus. Está fazendo como o povo de Israel. Caindo na apostasia. Então olha aí, Deus salvou o povo, tirou do Egito, mas depois ele destruiu aqueles que não creram.
E aí a gente, eu sou salvo pela graça, eu posso desviar da verdade, eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou ser salvo mesmo assim. Se você desviar da verdade, se você cair na apostasia, meu irmão, você vai para Tofete. Não é para Jerusalém, a nova celestial, não. Você vai para Tofete. Eu estou falando isso num sentido espiritual, não literal, né? Você vai para Tofete. Se você desviar do caminho da verdade, cair na apostasia, blasfemar contra o Espírito Santo, você vai para Tofete. Amém? Vou falar Tofete para não falar uma palavra muito dura, porque você já entendeu o que é a palavra Tofete. Que lugar é esse? Lugar de chama, lugar de fogo, né? Olha aí, meu Deus do céu. Então não vamos brincar com o evangelho da graça, não. Tem gente brincando. Tem gente que está fazendo isso aqui, ó, Gálatas 5:13. Abre a sua Bíblia aí comigo para você entender a palavra de Deus. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Você foi chamado para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à sua carne. Amém? Então não deu ocasião à tua carne, né? Você sabe quais são as obras da carne? São manifestas. Tá aqui, ó, Gálatas 5:21, 19 ao 21. As obras da carne, né? Que vai impedir o homem de entrar no reino do céu, que vai levar ele para Tofete, né? Para Tofete, amém? Lugar de chama, de fogo lá, né? Então, vamos permanecer no Senhor Jesus, na presença dele, na palavra dele, com a nossa casa edificada sobre a rocha. Cuidado para você não edificar a tua casa sobre areia, hein? Cuidado. Você que está abraçando outro evangelho aí, outros ensinamentos que não tem nada a ver com aquilo que está na Bíblia. Cuidado. Mas é fulano, é a doutrina do ciclano, do bertano, que apareceu um espírito para ele, apareceu um anjo para ele, falou que é assim, que é assado, e levou ele no inferno e falou que é assim, que é assado. Cuidado, nós temos que ficar com aquilo que está na Bíblia. Se aparecer uma pessoa anunciando outro evangelho, a Bíblia fala seja anátema, seja maldito, né? Meu Deus. Deixa eu ver se tem algum outro versículo aqui para a gente encerrar, né? Irmãos, ó, o homem mau não ficará sem castigo, não ficará impune. Provérbios 11:21. Gálatas 6:7. Apocalipse 20, verso 11. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas Deus é amor, mas ele é justiça também. O homem, ele não vai ficar impune. O homem que está no pecado, ele não vai ficar impune. Lembra que era a época da graça, Safira e Ananias pecaram. Lá em Atos capítulo 5, eles mentiram. Eles reteram parte da venda daquela herdade e mentiram para Pedro. Veja bem, eles caíram mortos, né? A única diferença foi que a Safira, depois de quase 3 horas, que ela veio a cair morta. O marido dela morreu primeiro, né? Ela teve parte na sua má obra, né? Ela foi cúmplice. Olha, tem muita gente sendo cúmplice, compactuando com a maldade de pessoas, né? Então, olha aí, meu Deus. Cuidado para não cair na apostasia, cuidado para não abandonar a verdade. Amém? Cuidado para não deixar o seu coração endurecer pelo engano do pecado. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus, a exortação de Deus. Tem gente que fica aí só atrás de revelação, atrás de profetada e não corre atrás da palavra de Deus para ver, não. Depois o teu coração aí endurece pelo engano do pecado, não sabe o porquê. Porque você não ouve a palavra da exortação, a palavra de Deus. Só fica atrás de profetada, revelação de CPF, fica atrás de, eu quero prosperidade, eu quero o carro do ano, eu quero bênção, eu quero vitória. Eu sei que a gente precisa ser abençoado, mas Deus, ele, meus irmãos, vai abençoar através de você estar buscando a palavra, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, ele vai te acrescentar. Amém? A prioridade aqui nesse assunto é a sua alma. A sua alma deve ser tratada, a tua alma deve ser zelada, cuidada. Ela deve estar conservada e irrepreensível para o dia da volta de Jesus. Amém? Nós temos uma alma a prestar conta com o Senhor. Aonde passaremos a eternidade, né? Meu Deus. Deixa eu ver se eu terminei aqui. Acho que acabou, gente. Acabou os versículos. Amém? Que eu tinha que ler, né? Tá.
E também aqui fala sobre, tem outros versículos que falam sobre o Tofete, né? Ficava no Vale de Rinom. Lá em 2 Reis 23, verso 10, Isaías 30, verso 33, Jeremias 7, verso 31, 32. Eu vou ler aqui para vocês o Jeremias 7, 31, 32, que é onde fazia o sacrifício dos humanos lá. Deixa eu ver aqui, Jeremias 7, para finalizar. Jeremias 7, versículo 31, 32. Diz assim, ó. Edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale de filho de Rinom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. Então aqui está repetindo aquele versículo que nós lemos ali, né? Então aí, tá vendo? Tofete era onde eles faziam sacrifícios humanos, né? Sacrificava até os seus próprios filhos ao deus Moloque, ficava no vale de Rinom, e era bem perto, bem próximo da cidade de Jerusalém. Amém? Lugar lá da chama de fogo, né? Lugar de fogo, chama. Meu Deus, acredito que todos os meus irmãos que estão comigo querem morar no céu com Jesus Cristo, né, irmãos? Não olha para ninguém, irmão. Meu conselho nessa noite para você, vamos ficar firme com Jesus, não vamos olhar para ninguém, pecado dos outros, não fica pegando aí, carregando fardo pesado. Tem gente que pega um fardo que não é para ele carregar, ele quer pegar o fardo para ele quer ficar olhando o pecado dos outros, a vida dos outros, já está custando dar conta da vida dele mesmo. Né? Então para com isso, irmão, senão você não vai suportar, você vai cair, você não vai aguentar carregando fardo dos outros, querendo olhar a vida dos outros. Já chega a sua própria vida, olha a sua vida, examina a sua vida, cuida da sua vida, a salvação é individual. Para de ficar olhando a vida dos outros, irmão. Amém? Nós temos que... O pastor, sim, quem está à frente do trabalho, ele tem que se preocupar, pregar ali a verdade, ensinar o caminho da verdade para a pessoa, porque senão Deus vai cobrar dele também, né? Agora, nós que estamos ali congregando, você pregador tem que pregar a verdade, né? Agora, nós que estamos congregando ali, adorando o Senhor, que vamos para adorar, a gente não tem que ficar olhando o pecado de ninguém, olhando para a vida dos outros, reparando, falando mal das pessoas, pecado de pessoas. Irmão, se você for olhar, você não vai servir a Deus, você não vai conseguir suportar, porque às vezes a gente fica olhando o erro dos outros e a gente toma aquele fardo pra gente e a gente não consegue, irmão, caminhar na presença de Deus, olhando para o pecado dos outros. Ninguém consegue caminhar na presença de Deus olhando o pecado dos outros, falando de pecados alheios, se preocupando com vida alheia, no sentido de o pecado da pessoa. Amém? Salvação é individual, irmão. A palavra está vindo para todos. Agora, quem quer se converter, que pegue a palavra, que vista a carapuça, se serviu, né? Se for para ser corrigido, receba a correção do Senhor. Não é verdade? Senão, irmãos, nós não vamos vencer. Amém? Eu deixo esse conselho para você aí. Se você quer vencer, então pare de olhar para os outros. Para de ficar olhando o pecado dos outros. Olha para Jesus, irmão. O foco é Jesus. As almas perdidas a gente tem que correr atrás para convidar para a casa do Senhor. Mas também não é forçar também a pessoa a ir para a igreja na marra. Você prega, faz a tua parte, o Espírito Santo e a pessoa, eles que agora tem que fazer a parte. O Espírito Santo vai convencer e a pessoa tem que abrir seu coração. Jesus está à porta batendo. Tô do lado de fora aqui, vai abrir a porta ou não vai? Só quem tem a chave do coração da pessoa é ela mesma. Só ela que pode abrir o coração para deixar o Espírito Santo entrar. O Senhor Jesus fazer morada, né? Então eu não posso ir lá pegar e falar, peraí, deixa eu abrir o seu coração aí, deixa o Espírito Santo entrar aí, ou... Não tem como. Então a nossa parte é pregar o Evangelho. Eu estou pregando aqui, mas eu não obrigo ninguém, também não vou criticar e julgar você. Se você não quer Jesus, fazer o quê? Eu vou orar por você. Crente desviado, pessoa conhecedora do Evangelho, que não quer servir a Deus de verdade, não quer obedecer a palavra, eu não vou ficar pregando. Eu vou orar pela pessoa, não vou ficar ali querendo introduzir o Evangelho na marra, no coração dela. Fazer ela ser obrigada a obedecer o Evangelho. Amém, irmão? Esse é o maior erro da gente, querer obrigar a pessoa a seguir a palavra de Deus, né? A gente prega,
mas é ela que tem que se decidir se ela vai colocar a vida dela de acordo com a palavra ou não. Não adianta eu forçar a pessoa, não adianta eu forçar meu filho, não adianta eu forçar minha filha, amém? Não é pecado assistir deitada não, irmã, pode assistir deitada, em pé, sentada, o importante é o coração, terra boa, e tem que ter coração, terra boa. A terra estando boa, né, coração disposto a fazer a vontade de Deus, é isso que Deus quer de você. Mas não tem problema você ouvir a pregação deitada aí não, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, você que tem filhos, filhas, parentes, não force ninguém, não obrigue ninguém, não obrigue o seu filho a servir a Deus, a andar conforme a palavra de Deus, não. Só pregue. Pregou, a pessoa conheceu o evangelho, agora você só ore. Só ore pela pessoa. Quando quiser fazer um convite, vamos na igreja hoje, amém. Mas você não vai ficar ali forçando a pessoa toda hora, você vai pro inferno, você tem que seguir a palavra, você tem que parar de fumar, você tem que parar de fazer isso, parar aquilo, irmão. Pessoa conhecedora do evangelho, pessoa desviada, você pregar, a mesma coisa que está lançando pérola aos porcos. Eles vão pisar em cima das pérolas, vão despedaçar as pérolas do Senhor, né? Então você só ora, porque eles são conhecedores da palavra de Deus, então a gente só tem que orar por essas pessoas, amém? Nem ficar criticando eles não. Se eles estão na vida, às vezes no erro, é porque eles escolheram, e a gente vai fazer o quê? Eu vou criticar? É a escolha deles, cada um escolhe. Se quer morar no céu, nós não temos que, eu vou forçar todo mundo a ir para a igreja, eu quero forçar. Não, irmão, a escolha é de cada um, nem todos vão para o céu, nem todos querem o céu, nem todos desejam o céu como eu e você deseja. Infelizmente, esta é a realidade. Tem alguns que até parece que querem o céu, mas não querem. Você percebe quando eles não querem renunciar ao seu pecado. É uma dificuldade tremenda. Eles chegam até a pular para cima, eu não renuncio. Você percebe que a pessoa ama mais o mundo do que a Deus. E é uma simples coisa. E a pessoa está pegada ali. Amém? Então olha aí. Deus abençoe vocês. Tem alguém aí nessa live que você quer entregar sua vida para Jesus? Quer reconciliar com o nosso Deus? Depois nós vamos prosseguindo aí, né? Ainda Jeremias tem um monte ainda de capítulos aqui, né? Ainda tem o 20, 21 e assim por diante. Amém? Irmãos, quem aprendeu pelo menos alguma coisa hoje, através dessa live aí, coloca assim, eu aprendi. Eu aprendi. Amém? Eu aprendi. Você que quer aceitar Jesus, você que quer reconciliar com Deus, coloca aí, eu quero consertar minha vida, eu quero reconciliar, eu quero aceitar a Jesus, põe aí, eu vou orar e você levanta a sua mão. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma, me perdoa pelos meus pecados, eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Você que está desviado, diga assim, Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me dá força para voltar para a sua casa. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa, meus queridos. Deus abençoa todos vocês. Amém. Meu Deus. Alessandra aqui, que esse óculos, essa luz está forte, irmãos. Que bênção, graças a Deus, né? Que vocês aprenderam de Jesus, amém? Glória a Deus. Tá vendo como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso? Como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, né, irmãos? Meu Deus. O Espírito Santo de Deus é lindo, irmãos. É lindo. Eu falo que ele é o nosso professor. Ele é o nosso professor, né? Hoje eu meditando aqui nessa palavra, eu achei maravilhoso, eu falei, eu tenho que compartilhar isso com os meus irmãos, eu tenho que compartilhar essa palavra com os meus irmãos. Eu custei esperar, aguardar o momento dos meus filhos chegarem do trabalho, na hora do almoço, né, para me poder compartilhar, ou seja, à tarde, na hora do almoço não, à tarde, para me compartilhar com eles o que eu aprendi, né, sempre eu compartilho com eles também. Eu falei, Raquel, Gabriel, vem aqui, eu aprendi algo aqui com o Espírito Santo de Deus e eu quero compartilhar com vocês, né? Aí eu comecei a falar para eles, falei, olha que maravilhoso, para você entender o Jeremias 19, você precisa ler o Jeremias 18, para você entender o que é que está se passando ali com a casa de Israel,
Porque às vezes a gente pega o bonde andando, como é o certo ditado que o povo fala, né? A gente pega o bonde andando, fala, nossa, Deus não teve misericórdia do povo, coitadinho deles. Aí a gente não vê que lá atrás, Deus deu oportunidade para eles serem reconstruídos, para eles serem remodelados. Mas o que o povo fez? Rejeitou. É igual muita gente pode falar assim, Deus agiu mal com Saul. Deus foi rejeitar Saul, tadinho dele, tadinho. Mas antes de Deus rejeitá-lo, Saul já tinha rejeitado o Senhor. Deus não vai rejeitando a pessoa assim. Não, irmão. Deus rejeitou porque antes dele rejeitar, Saul já tinha rejeitado o Senhor. Ele tinha se rebelado contra a palavra do Senhor. Não houve arrependimento no coração de Saul em momento algum. Você pode ver as atitudes dele, o jeito dele tratar Davi, o jeito que era o procedimento que ele andava, que ele conduzia a sua vida. Não era como Davi com prudência, não. Era totalmente diferente, né? Então, olha aí que coisa tremenda, né? Então, lembra que o Senhor falou assim, ô Samuel, até quando você vai ter dó de Saul se eu tenho rejeitado? Aí quando Deus fala essa palavra, é porque Saul já tinha rejeitado Deus. Quando a pessoa não quer o trabalhar de Deus na sua vida, o que Deus pode fazer? Deus não vai pegar ninguém na marra. Deus não vai pôr você em cima de um jumento e levar para a igreja. Eu não quero ir para a igreja. Eu não quero. Não quer fazer o quê, irmão? Deus, ele é bondoso, misericordioso. Ele sempre está dando oportunidade, mas vai chegar o dia do basta do Senhor. Vai chegar o dia que a paciência dele vai acabar, o limite vai acabar. Amém? Por enquanto ele está te dando oportunidade. Você que está preso, você que está na maconha, você que está aí no adultério, na pornografia. Deus está falando com você todo dia. Porque ele te ama, ele quer te remodelar. Mas a pessoa vai indo, até ficar com o coração endurecido. Daqui a pouco ele pula fora do barco, já não crê mais na verdade. Aí pronto. Aí chegou, a hora que chega o momento que acabou a oportunidade, aí, meus irmãos, só Deus, né? Olha, muita gente está fazendo como... Não vou falar não, deixa essa passagem que eu ia falar para amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã ou depois da manhã, sei lá, ou segunda-feira tem mais, né? Se deixar, irmãos, eu vou ficando aqui, eu vou falando, porque eu amo a palavra do Senhor. Eu amo essa palavra de Deus, irmãos, meu Deus do céu. Irmão, o povo de Israel, eu estava meditando aqui, ó, essa casa de Jerusalém, casa de Israel, nessa palavra aqui de Jeremias. Irmãos, Deus falou assim, olha, nem que Samuel e Moisés se colocasse diante de mim, eu não ia ouvir esse povo. Por que Deus está agindo assim com o povo escolhido dele, a semente fiel que ele plantou? Por quê? Porque tornou-se degenerada, Jeremias 2:21. Porque rejeitaram o Senhor. Por isso que Deus está agindo assim. Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, mas ele é justiça também. Ele é justiça também. Ele salvou o povo. O povo provou o dom celestial. Deus foi tão bondoso, mandando maná do céu, tirando a água da rocha. Nem a sandália envelheceu, as pernas não inchava. Olha o cuidado que esse Deus tinha com esse povo. Esse povo era como se fosse a menina dos olhos de Deus, né? Deus ali com tanto amor e carinho, mas aí de repente aquele povo rejeita o Senhor e vai fazer sacrifício, imitar as outras nações. Então, olha aí, eles rejeitaram primeiro a Deus. Por isso que Deus falou, ainda que Samuel, Moisés se coloque diante de mim, né, para poder orar em favor desse povo, pedir misericórdia para esse povo, eu não os ouvirei. Eu não os ouvirei. Né? Aí a gente pensa que Deus é ruim. Não é que Deus é ruim, é que Deus é justo. O que você planta, você colhe. Amém? Se você quer coisa boa, você quer a misericórdia de Deus, plante a misericórdia, seja misericordioso. O que a Bíblia fala em Mateus 5? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia do Senhor. Você quer a misericórdia do Senhor? Plante a misericórdia. Seja misericordioso. Perdoe quem te ofendeu. Ajude o teu próximo necessitado. Reparte o pão com quem não tem. Mesmo que seja uma pessoa que ontem ela falou mal de você, mas hoje ela está precisando. Se você ajudar só quem te ama, só quem te dá presente, o ímpio faz isso também e até melhor do que você. Então faça diferente. A pessoa te maltratou, a pessoa falou mal de você. Ele se considera teu inimigo, mas agora ele está precisando de você. Ele precisa de um copo de água fria, ele está precisando de um agasalho, ele está precisando de um pedaço de pão, porque ele está faminto.
Vai lá dentro, pega o pão e dá para ele. Vai lá dentro, pega o copo de água fria e dá para ele. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas de fogo sobre a tua cabeça. Amém? O que é isso? Amontoar a brasa de fogo na cabeça. É que ele vai se sentir envergonhado vendo você tratando ele com tanto desvelo, sendo que um dia ele falou mal de você. Vai ficar envergonhado. É isso que quer dizer a palavra de Deus. Não é que vai juntar fogo na sua cabeça, não. Nossa, vai pegar fogo na minha cabeça, então? Será que vai cair poder na minha cabeça? Não é cair poder, pegar fogo na sua cabeça. Amém? Você lembra lá? Quando te pedir um copo de água fria, dá. Se o teu inimigo tiver fome, dá pão para ele comer, porque fazendo assim, amontoarás brasa viva de fogo sobre a tua cabeça. Quer dizer que ele vai ficar envergonhado. Ele vai se sentir envergonhado. Falar, nossa, Deus, eu fiz tanta coisa feia, fiz até macumba para essa pessoa. Tentei puxar o tapete para derrubar ela e agora eu precisei dela e ela está me ajudando, que vergonha. A cara dele vai chegar a queimar. De tanta vergonha, falar, meu Deus do céu. Olha aí, a pessoa que eu considerava meu inimigo está me ajudando. Falei mal, caluniei. E agora a pessoa está me ajudando. Olha, eu precisei da pessoa. Jesus, a pessoa não vai ter onde pôr a cara. Se ela não se converter, Jesus amado. Amém? Com essa tua atitude. Porque o testemunho da gente é uma pregação também. Tem pessoa que só de ver nosso testemunho, ele se rende aos pés do Senhor. Ele fala, eu vou para a igreja. Eu quero esse Jesus. Eu vou ser crente também. Só de ver o nosso testemunho. Olha aí. Que benção, irmãos. Se deixar, nós fica aqui para vigília. Glória a Deus. É assim mesmo, né? Então tá bom. Deus abençoa. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz dele sobre a tua vida. Senhor, abençoa todos que te aceitaram, reconciliaram com o Senhor. Pai, toca agora. Ajuda o teu povo a guardar a tua palavra, cumprir a tua palavra. Não deixa nós só ficar aqui pregando, ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero o Senhor cada dia cumprir, ser cumpridor, dar bom testemunho. Pai, nós queremos fazer a diferença. Nós somos daquela geração que quer fazer a diferença. Pai, de poder, que eu sei que não adianta pregar bonito, não adianta conhecer a Bíblia, que nem o diabo conhece, até melhor do que nós, mas ele não obedece a palavra do Senhor. Pai, nós queremos ser obediente, como foi, Senhor, meu Pai. Ó Deus, Enoque, Senhor, como foi, Senhor, os teus filhos do passado. Pai de poder, alabaçúria, reveste de poder, força, graça, cura pessoas, liberta pessoas, envia a tua paz, alegria para esse coração, tira toda a tristeza, tira todo o mal que está oprimindo esta vida, que é a tua presença vem encher essa casa, esse coração agora. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra tem poder e que essas pessoas sejam impactadas pelo poder da tua palavra, Pai. Meu Deus, impacta essas vidas, Pai, muda essas pessoas através do poder da tua palavra que foi pregada nessa noite, desse ensinamento, ó Pai. Meu Deus, muda a vida dessas pessoas, abençoa essas pessoas, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amém? Que amanhã, se der, ou segunda que seja, eu estarei trazendo a palavra, compartilhando aqui com vocês mais palavra de Deus. O negócio aqui é palavra. Não tem esse negócio de método montando para atrair gente, não, gente. Eu não vou colocar balãozinho, eu não vou vestir de jumento, eu não vou vestir aqui de Jesus para poder atrair você. Não, irmão. Não adianta colocar a parede preta da igreja, pisca-pisca, luzes para poder atrair pessoas, não. Nós não podemos usar métodos mundanos para atrair pessoa. Basta a palavra de Deus, basta o poder de Deus, basta línguas estranhas e até os demônios caem na igreja. Isso é método que Deus usa para chamar a atenção das pessoas, para poder vir para a presença dele. Que a pessoa olha lá e fala assim, nossa, olha, tá caindo demônio, olha, essa igreja aí tem, Deus está aí. Olha lá falando em língua estranha, Deus está lá. Olha lá o poder de Deus, olha que coisa bonita. Olha lá a palavra de Deus, que maravilha, eu fui impactado. Então, isso chama atenção, isso é um método para atrair as almas para a casa do Senhor. Amém? Não precisa de luzes, não precisa de balão mágico, não precisa de parede preta, não precisa de colocar televisão, telão dentro da igreja para chamar a atenção de ninguém. Basta a palavra do Senhor. Basta o poder de Deus para atrair vidas para os caminhos do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe aí. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Meu Deus, hoje acho que eu fiquei com a cara desse tamanho aqui nesse celular, né? Porque o celular tá de um jeito aqui, irmão. Aí a gente fica tudo desfocada, fica com a cabeça grande, mas não tem problema não. Porque aqui o importante, o que eu quero
Não é que vocês ficam aí me achando... Ai, irmã Alessandra, eu não quero ficar aqui para vocês ficarem me reparando. Eu quero que vocês observem a palavra de Deus. Amém? Essa tá rindo, né, irmã? Amém? Eu quero que vocês observem a palavra de Deus. Não olhe para mim, não, porque hoje o celular não cooperou comigo, não. Aleluia. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Paz.